Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Glória a Mateus. vós, Senhor. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Hoje nós celebramos a festa de Santo André Apóstolo. Ele nasceu em Betsaida, foi primeiramente discípulo de João Batista, seguiu a Cristo e levou à presença de Jesus, seu irmão Pedro. Junto com Felipe, apresentou a Cristo os pagãos e indicou o rapaz que levava pães e peixes para a multiplicação dos pães. Narra-se que depois de Pentecostes ele pregou o evangelho em muitas regiões e foi crucificado na cidade de Acaia. Irmãos e irmãs, Santo André lhe pede para ser crucificado com a cruz em forma de X. Ele não se sentia digno de ser crucificado como Jesus. E, seguindo o Mestre, ele entendeu que Jesus o chamava a segui-lo também no martírio, no sacrifício. Do Evangelho de hoje, da festa de Santo André, nós vamos trazer alguns elementos importantes para nós. Primeiro, as circunstâncias da vocação dos apóstolos provam a divindade de Cristo e como a religião cristã católica é a verdadeira religião. O que acontece na vida dos 12 discípulos são milagres para que o evangelho chegue aos confins da terra, pois Jesus chamou não pessoas perfeitas. Jesus chamou homens fracos, rudes, ignorantes. Jesus mostra que ele veio para escolher os fracos para confundir os fortes. Queridos irmãos e irmãs, Jesus não escolhe os discípulos na fragilidade para que eles permaneçam fracos, mas Jesus os fortalece. No entanto, seria muito difícil que por méritos humanos, por virtudes humanas, eles tivessem eficácia para serem bem-sucedidos na missão de levar o Evangelho a todos os continentes. Isso acontece por graça de Deus, por dom de Deus. Nós vimos que no chamado aos discípulos, Jesus diz: Farei de vós pescador de homens. Já ressuscitado, Jesus clama aos discípulos para voltarem ao mar depois de uma longa noite de pesca, para que eles possam lançar as redes. A chamada pesca milagrosa. Jesus aparece a Pedro e diz: lance a rede na direção que o Senhor está pedindo, e Pedro obedece. Antes de chegar à margem, Pedro reconhece Jesus ressuscitado, diz: é o Senhor. Nessa pesca está simbolizada toda a história da igreja. A igreja precisa adquirir fortaleza. A igreja caminha com liberdade em meio ao mundo e muitas vezes é ameaçada por cismas e heresias. Cisma e heresia rompem as redes da igreja, porque o povo de Deus, como na rede dos apóstolos, às vezes tem um excesso que embaraça e compromete o bom êxito da pesca. Então, na própria ocasião da pesca milagrosa, nós vimos os discípulos realizados, felizes.
A igreja é a casa onde nós devemos buscar a nossa realização e felicidade. Porém, às vezes, ao interno da igreja tem os rompimentos, divisões, mas é permanecendo nessa rede, nessa barca, que nós seremos salvos. O apóstolo André, ele fez muito para pescar homens, pescar novos corações para seguir ao Senhor. E nós devemos buscar seguir o exemplo de Santo André e dos demais apóstolos. São cristãos submissos a Deus, obedientes a Deus, disponíveis ao Senhor. Santo André é um homem de fé e é um homem generoso para com Deus. Ele aprendeu, seguindo Jesus, aprendeu no discipulado que Deus é generoso com ele e se tornou um homem de fé, um homem obediente ao Senhor e um homem de coração generoso. André é um homem que fez muitos sacrifícios, sacrifício pela fé, sacrifícios breves e longos como seu martírio na cruz. No sacrifício de André e dos apóstolos, de todos os mártires, nós devemos nos animar nas nossas virtudes cristãs, sabendo que a glória de Deus nos espera. Os mártires que nós celebramos, e hoje recordamos Santo André, mostram a vitória da igreja, não a derrota da igreja. Cristo nos fez para ser vencedores, de São Paulo. E nós queremos ser vencedores e ter êxito na evangelização da nossa casa, dos filhos, da nossa igreja, da nossa comunidade. Tem muita gente lá fora esperando a rede ser lançada. E Jesus te convida a ser pescador de homens. Ele te convida a evangelizar. Vamos pedir a bênção de Deus com a intercessão de Santo André sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.